Agora a gente fala sobre os memes. Como é que eles surgem, como é que eles viralizam? Estamos em contato com o Jeff Nuno, ele é especialista em distribuição digital. Uma boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, tudo e com você? Tudo bem, muito obrigada por conversar aqui com a gente no Estúdio CBN, trazendo essas curiosidades também, né, para os nossos ouvintes. E a gente começa perguntando o que é essencial para que algo vire um meme. Eu considero, assim, em relação ao meu trabalho, que a gente sempre, eu sempre tenho esse dito, né, que a gente, esse ditado, que a gente trabalha como se tudo fosse feito para ontem. Então, tem algumas questões que eu considero como que muito importante para buscar esse meme é que seja impactante, entendeu? Como que a gente consegue fazer ou buscar essa coisa que é impactante? Eu acho que a ideia tem que ser impactante, a questão do tempo também, porque às vezes um meme, ele tá num tempo errado, entendeu? Às vezes ele vai entrar em determinado... O tempo é muito importante para que ele tenha esse impacto. E o segundo é impulsionamento também que é feito, né? Que eu acho que em marketing a gente utiliza muito o que a gente chama de buzz, né? Que tem que ter, ele tem que atingir o buzz necessário, ele tem que atingir um número de pessoas necessário e grande para que ele consiga começar a ir andando sozinho, entendeu? Então, o resultado do meme é sempre esse, é que ele tem que ser original, ele tem que ter a diferença, ele também não pode ser uma cópia de alguma coisa que foi feita antes. Às vezes ele vem como uma coisa nova e impactante, entendeu? E qual é a principal dica para quem quer viralizar nas redes sociais, né? Isso é algo possível de ser controlado? Alguém consegue falar, eu vou lá, vou viralizar, e é possível fazer isso acontecer? Ou é uma coisa que acontece por acaso? Eu acho que soma algumas questões. Uma pessoa que quer realizar um meme, ou que ela quer realmente impactar um número grande de pessoas, ela tem que primeiro pensar onde que ela quer impactar isso, entendeu? Onde que ela quer chegar com esse número. Então, isso faz parte da estratégia também. E eu conto também que tem a questão do fator sorte, né? Isso que eu vejo que tem muita... que é o que ocorre na música. Eu acho que tem que ter, às vezes, por mais que você tenha toda a estratégia realizada, às vezes muitas das coisas acabam saindo sem estratégia, né? Eu tenho muitos clientes que surgiram assim. Eu acho que o próprio Caneta Azul ele surgiu assim, ou alguns outros memes que surgiram de clientes meus surgiram também com uma questão que não foi muito bem planejada, aquela questão do fator, sabe? Se Deus ele coloca a mão, o negócio vai sozinho, entendeu? Então, mas mesmo assim, eu acho importante que mesmo com essa estratégia, quando ele consegue adquirir isso, ele consegue ter uma estratégia para conseguir chegar nesse nível, ou que a pessoa busque isso, ainda tem que ser administrado quando você consegue atingir esse número e esse buzz, entendeu? Ele tem que ter uma estratégia para você conseguir ir trabalhando e desenvolvendo isso, entendeu? Conseguir dar uma cauda longa para determinado meme. Então, sim, tem que ter uma estratégia, eu acho que vale... Eu não vou falar que qualquer pessoa... eu acho que alguma pessoa pode, quando ela começa a determinar essa estratégia, conseguir obter esse resultado. Tem o fator sorte também, mas eu acho que é importante buscar essa originalidade para conseguir isso, para conseguir impactar, entendeu? Originalidade, então, é o fator principal para que alguma coisa comece a viralizar, né? Você citou É, aí que alguns clientes seus já viralizaram. Para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do seu trabalho também, quais memes você já emplacou, por exemplo? é que eu tenho eu tenho praticamente mais de 10 anos assim trabalhando com digital, né? Então, se eu for contar desde o passado, né, eu tinha como cliente, sei lá, MC Bola, na época da música Ela é Bonita. Eu lembro também do meme que a gente teve da Valesca Popozuda, com a música Beijinho no Ombro. Na época também a gente tinha Bumbum Granada. Bumbum Granada veio de um cliente também que me fez essa pergunta. Ele falou, como que eu viralizo isso? Era o primeiro lançamento que ele estava fazendo. Eu não sei se você se lembra de Meça Suas Palavras, Parça, né? Que veio do MC Brinquedo. Uhum. Isso também foi um pouco, né? A gente
eu não vou falar que o Meça Suas Palavras foi planejado, mas o ambiente do Meça Suas Palavras que surgiu, o MC Brinquedo, que surgiu o MC Bin Laden, surgiu o MC Pikachu, ele veio de um ambiente que já estava propício a que surgissem esses memes. Atualmente a gente tem, que eu me lembro, assim, atualmente o pessoal do Caneta Azul, quando começou a trabalhar a música Caneta Azul por aqui, meme do Manuel Gomes, eles também não tinham muito planejado, mas a gente fez uma estratégia para rentabilizar isso bem dentro do digital. Eles tiveram resultado nisso, né? Montar um canal de YouTube, começar a movimentar bem as redes. E ultimamente também agora com toda essa galera que está vindo do piseiro, né? Todo mundo que está vindo do piseiro agora, a música agora que bombou também é a do Trava na Pose, que veio da Trato Entretenimentos, que é um cliente meu, que lançou, que o Neymar acabou dançando essa música, etc. A gente sempre está buscando que quando uma música começa a ter esse resultado impactante, que ela comece a trabalhar em outros segmentos, que comecem a viralizar em outras redes, que comece a trabalhar dentro do TikTok ou dentro do Instagram, não sei, a gente busca com que isso seja impulsionado de alguma forma. Qual a sua avaliação sobre o surgimento de novas redes sociais? No ano passado a gente teve o Clubhouse, que parecia que ia dar certo, mas aí não emplacou. Você acha que em 2022 a gente vai ter novas redes? Eu acho que... Oi, perdão. Você acha que em 2022 a gente terá novas redes sociais como o Clubhouse, que no ano passado surgiu, a gente achou que ia dar certo, mas acabou não virando? Eu acho que sim, eu acho que vão ter novas redes. Eu acho que talvez o Clubhouse não impactou tanto, porque eu acho importante assim o quesito experiência, né? Essa palavra experiência é muito forte dentro do mercado de usuários, de users, né? Uma rede ela vai impactar, ela vai crescer bem, dependendo da experiência que é focada, entendeu? Se essa experiência for relevante. Talvez o Clubhouse, eu lembro que eu utilizei muito o Clubhouse no começo, ele tinha uma experiência significativa e relevante no começo, e depois ele começou a passar a ficar datado. Foi a mesma coisa com o Orkut, que ele tinha essa questão do início dele, que todo mundo, que ele tinha né, não é que podia participar, e ele não renovou a experiência dele. Então eu acho que algumas redes, elas vão continuar, talvez vão aparecer novas redes, eu não sei, né, não dá para saber, né, talvez somente Deus saiba. Vão ter redes que vão conectar com a experiência com o usuário, trazer uma experiência única ou renovar a experiência, e talvez vão ter outras redes que não vão renovar essa experiência. Talvez vai ficar não teve uma continuidade para essa experiência, então ela não teve uma relevância nesse sentido. É o que eu faço, eu tenho uma plataforma, a gente desenvolve um trabalho numa plataforma e eu estou sempre preocupado com a experiência que o meu usuário ou que o meu consumidor ele vai ter dentro desse sistema, para que ele não se canse ou para que ele veja um sentido naquilo para que ele continue utilizando, entendeu? Como você vê o crescimento do streaming? É algo positivo? Isso a gente sabe que é, né? Mas há também lados negativos disso? Eu vou voltar de novo para a questão da experiência, tá? O lado positivo é a experiência e o lado negativo também é a experiência, entendeu? Eu falo para você, hoje a gente vê, né? A gente começou com o streaming, começou com a música, né? Qual que é a experiência, né? Todo mundo tinha uma experiência. Eu estava vendo um amigo meu que ele postou no Facebook isso esses dias, que a galera tinha experiência de, quero baixar as músicas, quero escutar as músicas. Só que a experiência de você escutar essa música, tipo, você vai baixar no ForShared, aí você pode pegar um vírus no computador, você pode pegar alguma coisa no computador, aí você compara a experiência que você tem de você a qualquer momento você quer entrar num site e você quer assistir um filme, você quer assistir uma série, você quer ver isso em alta qualidade.
qualidade. Você não quer buscar isso na internet para ver a coisa pixelada ou ver o filme escutando voz, você não ouvir bem. Então a experiência é o que conta no streaming, entendeu? Só que tem coisas que a experiência, ela não a experiência do streaming, a experiência do digital, às vezes ela não é superior à experiência de viver, entendeu? Da vida, por exemplo. Eu falo isso por muitos anos, eu acho que nos últimos 5 ou 6 anos eu passei lendo livros digitais, eu deixei de ler o livro físico. E eu acho que há poucos meses atrás eu não aguento mais, eu não consigo mais ler livro digital. Eu comecei a comprar todos os livros que eu lia digital, comecei a comprar físico também, porque chegou a me cansar. Então eu falei, não, eu quero ter experiência de tocar um livro. Então a gente vai ver que vai ter pessoas que às vezes eles não vão querer perder a experiência de ir no cinema ver um filme, ou de ver ou de escutar uma música, às vezes, no digital. Eu acho que o digital ele proporciona isso, ele vai continuar crescendo de forma positiva, você vai ver muitas pessoas ele evoluindo, como ele começou da música, depois ele passou para os filmes, depois ele passou para os videogames, ele vai continuar crescendo nesse sentido, mas o que vai definir realmente a continuidade vai ser a experiência que o usuário vai ter, entendeu? Então, é positivo, porque você vai ter isso de fácil acesso à sua mão. Tocando... Só que... Pode continuar. Pode continuar, perdão. Só que o que vai definir realmente vai ser a experiência dele. Então, eu acho que tem os dois lados, como você disse. Tanto o positivo, que eu acho que é superior, por isso que todo mundo está utilizando, quanto, às vezes, um pequeno lado negativo em relação a isso. Já que você tocou nesse assunto, né, novamente, da experiência, queria falar um pouquinho sobre podcasts com você, né, que é uma coisa ainda nova, mas que tem sido cada vez mais popular entre as pessoas. Muita gente acompanha podcasts. Eu acho que o YouTube até acabou ficando um pouco de lado, agora o pessoal não acompanha mais tantos vídeos, mas acompanha bastante os podcasts. E ainda assim, o rádio continua com o seu público ali, né? Acabou que as pessoas acompanham o podcast, mas também acompanham o rádio. O que você acha disso? É isso que eu estou falando. A questão podcast também é experiência, né? O rádio também. Então, às vezes, né? Às vezes não vai suprir esse valor do rádio, por exemplo. Às vezes alguém quer escutar uma coisa nova sem programar para escutar isso. Essa talvez seja a desvantagem do streaming. Porque se ninguém chega para... Às vezes você tem tantas opções, mas se ninguém chega para você e fala o que você tem que ouvir, ou dá alguma dica nova, alguma personalidade, você acaba meio que perdendo isso. Eu acho que o podcast ele funciona muito bem. Eu tinha muitos clientes e artistas nossos que tinha canal de YouTube, e eu falava para eles, faz isso em formato podcast, entendeu? Por que eu sentia isso? Porque acho que há 2 ou 3 anos atrás, eu já não tinha mais paciência de ficar vendo vídeo no YouTube. Hoje eu não tenho mais paciência, às vezes, de ficar vendo um vídeo fixo, assim, parado no YouTube olhando, a não ser um filme. Então, o que eu faço? Eu coloco o fone de ouvido, fico fazendo outra coisa e fico escutando a pessoa falar. Fico escutando entrevista, fico escutando um vídeo de YouTube de um influenciador, de um canal de YouTube, eu fico escutando ele dialogar sobre aquele determinado assunto. Então, só que ainda assim eu acho que é como você disse, tem experiências que não vão ser superiores ao que a gente tinha no passado, porque o rádio ele cumpria esse papel, ele cumpre até hoje, que é a disposição de novas informações, entendeu? Às vezes todo mundo achava que o formato, né, do jornal, por exemplo, ele acaba ficando datado, mas ele ainda assim é um formato, o formato da rádio, o formato do jornal em si, ele ainda assim, como se diz, ele é importante para o usuário, é isso que eu quero dizer, ele traz uma nova informação que você não tem. Eu acho que o podcast, ele também, eu acho que digitalmente ele ainda vai ganhando mais relevância futuramente em relação a isso. Eu não sei se respondeu a sua pergunta ou se você queria especificar isso mais.
Não, respondeu sim, com certeza. Jeff Nuno, especialista em distribuição digital, conversou aqui com a gente sobre memes, sobre distribuição digital no geral. No fim, a gente acabou mudando um pouco de assunto aqui, mas foi muito bacana esse papo. Muito obrigada pela sua participação e até mais. É isso, obrigado você. Fica com Deus e uma boa semana para você, para os ouvintes, para todos. Para você também. Isto